Você sabe por que muitas das vezes a gente não está conseguindo ver o próximo passo? Porque a gente está parando para olhar para as pedras. E quando a gente para olhar para as pedras, a gente não consegue ver o próximo passo, a gente não consegue ver os céus. Rodrigo, mas eu não estou vendo os céus abertos. Olha para cima que tu vai ver. Que não é somente eu, não é somente você que está vivendo dias difíceis. Todo mundo viveu dias difíceis. E eu me lembro muito do que o Espírito Santo me falou essa semana. Só vai conseguir ver a glória de Deus quem aprender a dar festa em meio a deserto. Então a gente não tem que esperar a vida fácil. A gente tem que orar e buscar constantemente estar na presença de Deus. E aí eu estava nesse instante, gente, e parece que a gente vai conversando. Gente, o evangelho ele é loucura. O evangelho é coisa maravilhosa. Porque a gente começa a entrar em algumas crises, né, individuais, e a gente começa a questionar, Josilene, a Deus, algumas coisas. E o Espírito Santo nos responde, gente. É doideira isso. Ele responde. Sabe por que ele responde? Porque eu comecei a perguntar a Deus, como é que pode? Como é que pode essas pequenas pedras de tropeço na minha vida, sendo que eu não dei legalidade? Como é que pode? E o Espírito Santo começou a me falar, mas você quer o quê? Você quer vida fácil? É, filho. Você lembra o que foi que você me pediu? É pedra quebrando pedra. Para chegar onde é o propósito, que é o alvo final, é pedra quebrando pedra. Não tem como ser bloco, não tem como mandar bloco para você se você é uma pedra. Eu não sei se você quer ser bloco. Quer ser bloquinho? Eu falei, não, eu quero ser pedra. E o Espírito Santo me falou uma coisa tremenda, Joca. Ei, os homens da fé também tiveram o desafio, no velho e no novo. E no velho, eles nem tinham o Espírito Santo dentro dele, e você tem. Então, para de ficar reclamando e olha para o céu. Olha para o céu. E aí o Espírito Santo me levou a olhar um homem da fé. Um homem da fé chamado Estevão. Gente, Estevão estava pregando. E quando ele estava pregando, o povo começou a se coçar. O povo começou a ficar incomodado com a pregação de Estevão. Porque ele pregou com tanta força, com tanta convicção. E ele só pregou uma vez. O evangelho dele só de um dia. Ele só pregou uma vez. Mas ele pregou com tanta força, com tanta convicção. As pessoas começaram a... Sabe quando a pessoa está incomodada? Ela começa a se mover para lá e para cá? E Estevão estava pregando. E o céu começou a se abrir. De repente o céu começa a se abrir. Meu Deus! E o céu começando a se abrir. E o céu se abrindo. A pedra comendo. A pedra comendo. E Estevão começou a dizer, eu estou vendo ele. Eu estou vendo o Filho do Homem. Eu estou vendo o Filho do Homem. Estevão estava pregando e ele começou a ver o Filho do Homem. E o Espírito Santo começou a falar para mim, Rodrigo, entenda uma coisa. Nesse tempo, nessa geração que nós estamos vivendo, quem for usado por Deus nessa geração vai ter que suportar as pedras. Estar permanentemente na presença de Deus não vai te livrar das pedras. Estevão estava pregando, ele disse, eu estou vendo o Filho do Homem e a pedra comendo. E a pedra comendo. Comendo em quem? Comendo nele. A pedra estava comendo, era nele. Mas ele não parou de pregar. Ele está lá dizendo, eu estou vendo. Eu estou vendo o Filho do Homem. E sabe o que foi que eu tive de revelação? Você sabe por que muitas das vezes a gente não está conseguindo ver o próximo passo? Porque a gente está parando para olhar para as pedras. E quando a gente para olhar para as pedras, a gente não consegue ver o próximo passo, a gente não consegue ver os céus. Rodrigo, mas eu não estou vendo os céus abertos. Olha para cima que tu vai ver. Porque se Estevão tivesse parado para olhar para as pedras, ele tinha parado de pregar, ele não tinha visto o Filho do Homem. E ele não parou de pregar. E a convicção dele era muito grande. E ele pregava, o povo começava a chacoalhar.
O povo ficava doido. Para, ele tá... Isso não é verdade o que você está falando. E ele continuava pregando e ele dizia, eu estou vendo o Filho do Homem, o céu estava se abrindo e as pedras estavam comendo. E nós estamos parando de olhar para os céus, essa é a verdade. Gente, é muito sério isso. E o Espírito Santo começou a me falar, Rodrigo, você está parando de olhar para os céus. E eu estava como aquele povo dizendo que estava gritando para Estevão parar. Eu, não, Deus, eu não estou parando de olhar para os céus. E o Espírito Santo dizendo, você está parando de olhar para os céus. Você está olhando para as pedras, você está olhando para as dificuldades. Rodrigo, o que é as pedras? As pedras são a dificuldade. É o empecilho. É alguém que desfez de você. É aquela porta que ainda não se abriu. É aquela bênção que parece que está meio travada. Alguém está entendendo isso aqui, gente? E a gente para olhar para a dificuldade. E toda vez que a gente para de olhar para a dificuldade, a gente para de olhar para os céus, o que Deus está dizendo, o que Deus disse a mim e ao seu respeito. Tem alguém entendendo isso aqui? Tem alguém entendendo isso aqui? Pelo amor de Deus. Danilo Reis colocou, bom dia, Rodrigo. Pensando muito em desistir do mercado, ansiedade sempre nas alturas para operar. Já tentei de várias coisas, ganho absurdos de dólares, mas perco tudo depois, em dias. Muitas das vezes, Danilo, os ganhos absurdos não vêm de Deus, vêm de você. Deus não vai abençoar alguém que está fora da posição. Deus não vai abençoar quem está fora da posição. Os ganhos absurdos e as perdas absurdas é porque você está fora da posição. Saul, um dia, saiu da posição de Deus. Deus colocou Saul no trono. Você sabe quem é Saul? Saul foi o primeiro rei de Israel. Deus derramou força sobre Saul. Deus colocou Saul no trono. Mas teve um dia que Saul saiu da posição, começou a desobedecer a Deus. Sabe o que foi que Deus fez, Danilo? Deus não tirou o trono de Saul, Deus tirou a unção de Saul. Então você continua no trono. O que é o trono? O trono é o mercado. O trono é o que você está fazendo. Deus não tirou você do trono. Você continua lá. Mas você está sem a unção de Deus. E Rodrigo, por que eu estou sem a unção? Porque eu não estou fazendo aquilo que Deus está mandando. Rodrigo, o que é que Deus está mandando? Eu não sei, mas você sabe. Isso que é o bom do Evangelho. Porque eu tenho que entender que no Antigo Testamento Deus vinha para o povo. No Novo Testamento o Espírito Santo de Deus está dentro de mim. E Ele está falando com você. Então, Deus não vai abençoar quem está fora da posição. Então volte para a posição, volte para o caminho. Deus não tem plano B, mas Ele adiciona um novo caminho para que você volte para o caminho dele, para que você cumpra o teu propósito. Em algum momento você se desligou do seu propósito. E você sabe do que eu estou falando. Eu não preciso provar, você sabe. Em algum momento você se desligou do seu propósito. Então volte para o caminho, para ir para o alvo. O alvo final é o propósito. Então não tem a ver com o mercado. Tem a ver com quem você está se tornando. E quem você está se tornando talvez não é quem Deus quer que seja. Você está entendendo isso? Então não tinha a ver com as minhas batalhas no mercado, não tinha a ver com a minha falta de dinheiro, tinha a ver com quem eu estava me tornando. E se eu vencesse da forma que eu estava me tornando, a glória não seria de Deus, a glória seria minha. Então a vitória não pode ser a partir de mim, a vitória tem que ser dele. Quando é a partir de mim, eu tenho que sustentar. Quando é dele, é ele que sustenta. Então a pedra estava comendo. Mas Estevão não parava de clamar. Estevão não parava de pregar o evangelho. Mas a pedra estava comendo. A pedra continuava comendo. Mas Estevão não parava. Estevão não parava. E as pessoas mandavam ele parar de pregar. O Espírito Santo começou a falar, Rodrigo, de olhar para as pedras e olhar para os céus. Olha para a promessa que eu tenho para a tua vida. Olha para a promessa que eu tenho para a tua vida. Quando o Egito estava vivendo um caos terrível, estava nascendo Moisés. Eu não sei qual caos você está vivendo hoje, mas se você voltar para o caminho, se você voltar para a posição que Deus te colocou, eu sei que está nascendo uma coisa nova. Ei, santifica-te hoje, porque amanhã eu farei maravilhas em teu meio. Deus não está dizendo que vai fazer maravilhas em tua vida.
Deus está dizendo que vai fazer maravilhas em teu meio. Agora, se você estiver preparado, a maravilha será em tua vida. Porque se não for com você, vai ser com outra pessoa. Você está entendendo isso? Então o Egito estava em caos, Moisés estava nascendo. Enquanto o Egito estava vivendo turbulência, meninos morrendo, Faraó mandando matar as crianças, Moisés estava nascendo. Joquebede tem um filho dela. E Joquebede tenta guardar o menino dentro de casa, tenta esconder o menino dentro de casa. E os soldados vêm para pegar aqueles meninos e jogar no poço para matar aquelas crianças. E Joquebede tenta guardar o menino, tenta esconder o menino. Você não tem como esconder aquilo que Deus está mandando dar. Segura tudo de mão aberta. Eu tenho ensinado isso todos os dias para minha filha. Eu tenho sido o primeiro a aprender sobre isso. Rodrigo, segura tudo de mão aberta. E Joquebede queria segurar e Deus estava mandando solta. Porque aquele que nasceu para a nação não pode viver dentro de casa. Tem muita gente querendo ficar dentro de casa quando Deus está mandando você ir para a nação. Oh, meu Deus, alguém está entendendo isso aqui? Então, quando eu saio da posição de Deus, eu quero viver do meu jeito. Quem é escolhido não tem escolha. Então, se Deus te escolheu, você não tem escolha. Você está me entendendo isso? É para você essa palavra. Essa palavra é para a minha vida. O meu coração está clamando por ela. Quem é escolhido não tem escolha. Quem ainda está fazendo escolha é porque está fora da posição. Rodrigo, como é que eu sei se eu estou fora ou dentro da posição que Deus quer? Quem está fazendo as escolhas da tua vida? Você ou é Deus? Rodrigo, sou eu. Você está fora da posição. Escolhido não tem escolha. E Joquebede queria segurar o menino e Deus está dizendo, esse menino não é para dentro de casa, esse menino é para a nação. Esse menino é para a nação. Sou eu que estou dizendo isso. O que nasceu para a nação não é para viver dentro de casa. Você está vivendo dentro de casa por causa das suas escolhas. Então para de ficar vivendo pelas suas escolhas e viva pela escolha de Deus. E quando ela soltou o menino, o menino chegou na casa da filha de Faraó. Quando o menino chega na casa da filha de Faraó, olha só o que acontece quando você solta. Quando você tem, quando Deus te dá, você segura. Mas Deus diz, solta, você abre. Porque tudo é teu, mas nada te pertence, tudo vem de Deus. Segura tudo de mão aberta. Aí Joquebede foi e soltou o menino foi parar na casa da filha de Faraó. A filha de Faraó pega e chama, ei, vem cá, vem cá. A mãe, ela nem sabia que era a mãe, mas vem cá, você é a mãe, Joquebede, vem cá. Ó, cuida aqui do menino. Ó o menino voltando. Cuida do menino. E ainda vou te dar uma oferta. Toma aqui uma oferta. Então, tudo que você solta para Deus, ele volta. Ele volta para você. Agora ele volta ungido. Ele volta preparado. Ele volta abençoado. Ele volta inexplicavelmente. As pessoas não vão entender como é que você conseguiu. Logo você! Logo você! Como é que você conseguiu? É porque não tem explicação. Foi porque um dia eu soltei, eu só obedeci. Como eu obedeci, Deus deu de volta. E quando Deus dá, Ele dá 70 vezes 7 vezes melhor. Alguém está me entendendo aqui, gente? Então para de ficar segurando aquilo que Deus está mandando você. Solta. Mataram Estevão, Érica. Mataram Estevão. Mataram ele. Ele estava pregando, mas mataram ele. Mas ele viu o Filho do Homem. Mas ele viu o Filho do Homem. Gente, estou clamando muito a Deus por um momento na minha vida. Eu sei que é para lá que Deus está me levando. Eu sei que é. Eu estou clamando muito a Deus por um momento da minha vida. Eu estou clamando para eu começar a ver tudo que está aqui. Ó. Você sabe? Mataram Estevão, mas ele viu o Filho do Homem. Ele viu o céu se abrindo. Eu estou clamando por um momento onde eu vou começar a ver tudo que eu estou falando. Eu vou começar a ver todas as revelações que estão aqui. Porque uma coisa é a gente dizer que crê, outra coisa é a gente... Uma coisa é a gente dizer, outra coisa é a gente viver crendo. Você crê que um homem foi engolido por um peixe, ficou lá 3 dias e quando saiu de lá, ele profetizou, ele evangelizou, virou profeta e toda uma cidade se converteu ao Espírito Santo? Você crê nisso?
Porque uma coisa é a gente dizer que crê, outra coisa é a gente viver crendo. É diferente. A experiência com o evangelho é diferente. Então eu tô clamando pelo momento em minha vida que eu não vou só crer, eu vou viver crendo. Eu estou clamando pelo momento na minha Bíblia que a Bíblia ela vai se tornar viva dentro de mim. Rodrigo, mas ela já não é. Ela precisa ser muito mais. Tem muito mais. Eu estou clamando pelo momento na minha vida que eu vou dizer, você diz e vai acontecer o que você disse. Eu estou clamando pelo momento que você vai dizer, o milagre vai acontecer, a cura vai acontecer e ela acontece. Você sabe, você está entendendo o que eu estou dizendo? Eu estou clamando pelo momento que os meus olhos vão enxergar o que minha boca está declarando. Eu estou clamando pelo momento em que as dúvidas nunca mais vão me parar, porque a minha convicção ela vai ser plena. Estevão morreu, mas ele viu. Eu estou clamando por esse momento em Deus, gente. Estou clamando por isso, em que meus olhos vão conseguir enxergar o que minha boca está declarando. Vocês estão entendendo isso? É desse evangelho avivado que nós temos que buscar em Deus. Matar Estevão, Cristiano. Matar o homem que estava pregando. Agora, cometeram um erro, para a gente encerrar. Cometeram um erro ao matar Estevão. Mataram ele, arrastaram ele para fora da cidade, tiraram as roupas dele e colocaram as roupas dele diante de um homem. E o homem se chama Saulo de Tarso. Colocaram as roupas dele diante de um homem, Saulo. E o erro de Saulo foi tocar na roupa do Estevão. O erro de Saulo foi tocar na roupa daquele homem que morreu debaixo de pedrada. Que morreu debaixo de pedrada. Em uma única pregação. Não recebeu oferta, não recebeu elogio, não tinha conta no Instagram, não tinha seguidores, não tinha conta no YouTube. Ninguém, não tinha seguidores nenhum. Não tinha fama, não tinha dinheiro, mas ele tinha algo que era a unção de Deus. Ele tinha a presença de Deus. Em uma única pregação, mataram Estevão, arrastaram para fora da cidade, tiraram a roupa dele e colocaram diante de Saulo. Você está entendendo? Esse evangelho que eu estou falando. Gente, se tem uma coisa que Deus está colocando de convicção no meu coração é que eu vou morrer. Mas eu vou morrer pregando, porque eu nasci para Cristo. Eu era perdido. Gente, vida miserável eu tinha quando eu era perdido. Aquilo que era vida miserável, na cachaça, sexualidade, na prostituição, nas ruins amizades, do lado de pessoas traficando. Aquilo que era uma vida miserável. Minha vida hoje é boa, gente. Minha vida é boa. Mas se tem uma coisa que Deus está colocando no meu coração com convicção é que eu vou morrer pregando. Oh, meu Deus, ouve minhas palavras, Senhor. Assim como Ana, tu ouviu as palavras de Ana, ouve minhas palavras. Quero morrer pregando. Quero morrer pregando. Estevão morreu pregando. Estevão morreu pregando. Tinha nenhum ibope, não saiu nem no Jornal Nacional. Morreu debaixo de pedrada, ele pregando e a pedra comendo. Mas colocaram as roupas daquele homem diante de um homem chamado Saulo. Saulo, colocaram a roupa diante de Saulo. E o problema de Saulo, o maior erro de Saulo foi tocar nas roupas de Estevão. E aí Saulo pega o teu cavalo, e Saulo pega a estrada, pega a estrada, e de repente, ei, presta atenção, de repente o céu se abre de novo. O céu se abre para Saulo. E sabe quem foi que abriu os céus para Saulo? Você sabe quem foi que abriu os céus para Saulo? Você imagina quem foi que abriu os céus para Saulo? Aquele que já tinha visto o céu se abrir. O céu se abre para Saulo e Jesus tem um encontro especial com ele. E aquele homem fica cego. E aquele homem já não é mais Saulo, agora é Paulo. E aquele homem vive o evangelho de Deus. Mas sabe quem foi que abriu os céus para Saulo? Você sabe quem que está abrindo os céus para essa geração? Aquele que morreu debaixo de pedrada também. Porque ele viu o céu se abrir. Gente, as nossas escolhas vão definir se nós vamos ver céus abertos ou se nós vamos
ver apenas pedras. As nossas escolhas é que vão decidir se nós vamos viver debaixo de uma palavra ou se nós vamos viver debaixo de pedra de tropeço. A nossa nova geração vai colher das nossas escolhas. Nós temos que parar de ficar olhando para as pedras de tropeço, nós temos que olhar para os céus se abrindo. Você está me entendendo? É essa palavra que Deus tem para você hoje. E ficar olhando para as pedras. Eu sei que não está fácil. É como o Espírito Santo me falou. Não está fácil para mim, não está fácil para ninguém, porque essa nova geração, quem decidir ser usado por Deus, vai ter que começar a enfrentar pedras. Mas como é que eu enfrento pedras, Rodrigo? Olhando para os céus e estando permanentemente na presença de Deus. Um amigo me perguntou essa semana, Rodrigo, eu vejo o seu Instagram, eu vejo o seu YouTube, suas mensagens, e eu sinto, meu irmão, que você vive na presença de Deus. Como conseguir, no mercado financeiro, no dia a dia, estar na presença de Deus? E eu falei para ele, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, nós temos duas naturezas dentro de nós, nós somos o único ser vivo na Terra que tem duas naturezas, a natureza da Terra e a natureza dos céus, porque nós fomos formados da Terra e gerados do Espírito Santo. Todo dia pela manhã você tem uma escolha, decidir qual natureza vai te governar. Todo santo dia pela manhã, meio-dia, à noite, você tem que decidir qual natureza vai te governar. E ele me perguntou, Rodrigo, mas qual governar? Como determinar qual vai governar? A que você mais alimenta. A que você mais alimenta. É a natureza que você alimenta que vai te governar. Então não adianta só querer, você tem que se decidir, você tem que se posicionar. Oh, meu Deus, alguém está entendendo isso aqui? Então para de ser crente Nutella. Sabe, crente Nutella, tá doendo, isso e aquilo. Eu tenho isso de dificuldade, ninguém me ajuda. É assim que eu estava. Crente Nutella. Para de ser crente reclamão. Por que, Rodrigo, crente? Porque a palavra de Deus é para o crente, não é para o ímpio. O crente que vai levar a palavra para o ímpio. Jesus voltou para os discípulos. Então a gente tem que parar de ser crente Nutella, Érica. Tá doendo isso? Ah, aquilo não me ajudou, fulano de tal não me deu um oi. Sabe? Crente Nutella. Sabe por que você está crente Nutella? Porque você está alimentando a terra. Você está alimentando a natureza da terra. Você tem que alimentar a natureza dos céus, o Espírito Santo. Porque quanto mais eu entro nisso aqui, quanto mais eu me aprofundo no Evangelho, quanto mais eu busco a palavra, mais o Espírito Santo de Deus fala comigo, mais os meus ouvidos estão atentos. E Deus tem uma resposta para cada dificuldade nossa. Deus tem uma resposta para cada dúvida nossa. Agora, quando você está alimentando a carne, você não consegue ouvir. Ou melhor, você ouve, mas não dá atenção. Você ouve, mas a ignorância nossa não quer seguir. É assim ou não é, gente? Então tudo é uma escolha, tudo é uma decisão. Para de olhar para as pedras e olha para os céus. O sacrifício de Estevão abriu o caminho para a glória de Deus se manifestar. É isso. Glória os céus estão se abrindo. Mas quem vai ver os céus? Quem olhar para cima. Rodrigo, eu não estou conseguindo ver. Olha para cima que você vai ver. Amém, meus irmãos? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Deus, por essa palavra. Eu precisava dessa palavra. Precisava dessa palavra. Obrigado, Deus, por manifestar essa palavra no meu coração. Obrigado. Você não precisa gostar. Você só precisa entender. Você não precisa gostar da pregação. Você precisa entender. Que entendendo você desfruta, inimigo nenhum rouba do teu coração. Amém? Se você não está no grupo da unção, vai lá para o grupo da unção. O link está aqui no chat. Está fixado, está na descrição do vídeo. Vai lá para o grupo da unção, tá bom? Deixa um comentário aqui. Eu não sei qual horário você está assistindo essa gravação, mas deixa aqui um comentário, essa live. Vai ficar uma gravação, deixa um comentário. Se você sentir no seu coração, se torne membro para que crianças venham ser abençoadas. Dia 12 de outubro vai ter o quê, filha? Dia das Crianças e a gente vai entregar presentes. Vamos entregar muitos presentes? Você pode fazer a mesma coisa, que é assim que você deixa uma criança feliz. Vamos orar? Vamos encerrar orando? Você quer orar, meu amor? Vem aqui orar, venha. Gente, para quem é novo de casa, né, não sabe ainda, essa daqui são minhas duas dinossauras Rex.
Essa daqui é um presente de Deus, a Eu vossa não sou primogênita. dinossauro, não. É Dinossauro não existe. É Rex, mãe. Ah, tá. Essa daqui é minha primogênita, que tá tossindo. E essa daqui é minha caçulinha. Eita, glória. Ora aí, minha general, vá. Papai do céu, obrigada dia, obrigada a tudo. Eu, minha mãe, Aleluia. meu pai, toda essa parentela. Amém. Obrigada por todas as pessoas que estão aqui com o papai, com a nossa família. Obrigada por tudo. Obrigada por todo mundo. Em nome de Jesus. Amém. 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 Fica com Deus, meus irmãos. Um dia de paz, um dia de muito avivamento no Senhor. Oi, pode, fale. E como vocês quiserem orar, é só fechar os olhinhos e falar com o papai do céu. Ô, glória. Tchau.